Então, queridos, nós temos aqui as questões discursivas da nossa prova. Vamos a elas. Primeira questão. Em 1996, um motorista do ônibus, o M-Quase, percebeu a presença de um menor pendendo, balançando, na traseira do veículo por ele conduzido, no que passou a imprimir alta velocidade, fazendo com que o menor fosse arremessado contra a proteção de concreto. Vou ter que parar para adicionar. Certo? Então, olha só. Fazendo com que o menor fosse arremessado contra a proteção de concreto ao adentrar a ponte do Caratativa. Todo mundo conhece esse lugar aqui, né? Ali naquela entrada da ponte, ali o cara vem ali do Ipaze, né? Aquele cantinho ali, né? Então, vindo a falecer imediatamente por ocorrência de grave lesão cerebral. Na ocasião, os passageiros exigiram que ele parasse o ônibus devido ao ocorrido e também porque uma gestante gritava muito para que o motorista diminuísse a velocidade. Acabou tendo seu filho ali no ônibus, por força da situação. O estresse, né, da situação fez com que ela tivesse o bebê ali na ocasião. Ante o caso hipotético, discorra fundamentadamente ao responder às indagações abaixo. Então, há conflito aparente de norma? Sim. Sim. Aqui eu tenho dois crimes. Eu tenho um homicídio e eu tenho uma lesão corporal, certo? O homicídio em relação ao menor e a lesão corporal em relação à lesão corporal gravíssima em relação à gestante que teve uma antecipação de parto, tá? Está lá no 129, parágrafo 1º, inciso 4º, aceleração de parto. Então, o que acontece? Resta saber se essa lesão corporal ela vai ser abrangida pelas regras do Código Penal ou se pelas regras do Código de Trânsito, uma vez que o autor do fato estava na condução de veículo automotor. Pois muito bem. Gente, a lesão corporal de trânsito, assim como o homicídio de trânsito, 302 e 303 do Código de Trânsito, tem natureza culposa. Culposa. Vocês imaginam, acreditam que essa conduta dele foi culposa? Houve culpa? Né? Não houve culpa, houve dolo. Se houve dolo, não há que se aplicar o Código de Trânsito, sim, mas sim o Código Penal. E esse conflito aparente de normas ou antinomia se resolve pela especialidade, que é o artigo Professor, 12 do Penal. Foi isso bem aí que me pegou, professor. Porque, como eu reparei, eu entendi que o Código de Trânsito ele abordava as questões de culpa, e, na minha opinião, a culpa ela era de dolo nos dois crimes que ele cometeu. Então, para mim, não ia ter antinomia, porque um ia ter a contradição, sabe? Aí foi bem o aspecto que eu... Mas a antinomia é justamente o conflito aparente de normas. Você pensar que pode ser aplicada uma norma, pensar que pode ser aplicada outra, mas no final só aplica uma delas, entendeu? Isso que é a antinomia ou o conflito aparente de normas. Então, a antinomia, né? Eu preparei isso aqui ontem, ó. A solução da antinomia se dá à luz do princípio da especialidade, previsto no artigo 12 do Código Penal, em que, no confronto entre uma norma geral e uma especial, prevalece a incidência da norma específica, que seria o Código de Trânsito, desde que não seja omissa. Porque se houver omissão, situação em que a norma geral, que tem natureza residual, deverá ser aplicada. Então, aqui houve dois crimes, um contra o menor e outro contra a gestante, lesão corporal. Resta saber se incidirá a regra do Código Penal ou do Código de Trânsito. E eu já esclareci a vocês. Na verdade, as três perguntas, a B e a C, elas têm uma resposta que se completa. Então, eu vou começar a responder a B, e a resposta da B completa a A, e assim sucessivamente. Então, olha só, a B, a conduta amolda-se no contexto de dolo, culpa ou preterdolo.
tá? Especifique as nuances do instituto apontado. Então, B, a conduta do motorista revela uma natureza dolosa, se não em sua forma direta, que é a teoria da vontade, artigo 18, inciso 1º, primeira parte, mas certamente na modalidade de dolo eventual, que é o dolo direto, teoria do assentimento, que é quando a gente quis assumir o risco de produzir o resultado, que é quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado. Artigo 18, inciso 1º, segunda parte. De modo que tal fato exclui a aplicação das regras do Código de Trânsito, do CTB, que versam sobre a modalidade culposa, artigos 312 e 313 do CTB. Em relação ao menor, por mais que a intenção do motorista fosse a de apenas provocar lesões corporais, as circunstâncias indicam uma conduta que resultaria em algo, resultaria no resultado é triste, resultaria em algo mais grave, tá? Por tais razões, não há que se falar em lesões corporais, mas sim em ter assumido o risco de provocar a morte da vítima. Assim, tendo a morte ocorrida a título de dolo, exclui-se a possibilidade de crime pré-doloso. Isso em relação ao menor, né? Em relação à gestante, a questão não indica se a condição de gestante entrou na esfera de conhecimento do motorista. Caso, porque a questão diz lá em cima, aqui, ó, cadê? Na ocasião, os passageiros exigiram que ele parasse o ônibus devido ao ocorrido e também porque uma gestante que gritava muito para que o motorista... Ah, não. Ele já sabia. Ela gritava muito para que o motorista diminuísse a velocidade. Acabou tendo um filho ali no ônibus, por força da situação. Então, ela gritava muito. Em relação à gestante, também houve dolo eventual ao provocar lesões corporais. Eu não queria aqui que vocês me dissessem pena, isso e aquilo. Não, pô. Não. Eu já indiquei, como eu falei nas revisões que eu fiz com vocês, gente, eu não vou querer de vocês especificação de artigo, até porque eu já digo quais são os artigos para vocês. Então, já está lá na questão, 129, parágrafo 1º, inciso 4º. Então, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 4º, do Código Penal. Em relação à gestante, também houve dela eventual provocar as lesões corporais. Então, ele deve responder sempre pelo Código Penal. AC. Supondo que o motorista tenha fugido sem prestar socorro ou dar satisfação, podemos afirmar que assim haveria omissão penalmente relevante? Gente, nós temos dois tipos de omissão. A imprópria, que é aquela do artigo 13, parágrafo 2º, Código Penal, que está relacionada com crimes materiais. Aqui são crimes materiais, o homicídio e a lesão corporal, tá? Então, eu poderia dizer que a omissão aqui é imprópria? Poderia, tá? A omissão própria é aquela que está relacionada com crimes formais, aqueles que não exigem a produção de um resultado. É a omissão de socorro, né? É a omissão de socorro de trânsito, que é o 304, né? Do Código de Trânsito. Então, resta saber se essa omissão, ela é penalmente relevante aqui para efeito de imputação penal. Ocorre que essa omissão ela não se deu para provocar o resultado. Ela se deu posteriormente ao resultado. Então, como essa omissão ela se deu para fins de, eu diria que, exaurimento do crime, porque a consumação já havia ocorrido, então ela só vai servir para agravar a pena. Então, a fuga do motorista sem ter prestado socorro denota omissão. Mais especificamente, omissão própria, né? Na medida em que, se eu
na medida em que se deu posteriormente à consumação dos delitos em questão. A essa evidência, então, a omissão funcionará como fator de exasperação da pena, pois se deu após a fase de consumação do hipercrimes. Beleza? Maurício, então, omissão própria, crime formal, eu disse que ela se dá mais no contexto da omissão própria. Mas a omissão própria também dá requer. Eu vou até elaborar isso aqui, ó. A fuga do motorista sem ter prestado socorro denota omissão não voltada para a produção de um resultado, não voltará para a produção de um resultado, na medida em que se deu posteriormente à consumação. A essa evidência, então, a omissão funcionará apenas como fator de exasperação da pena, pois se deu após a fase de consumação do hipercrimes. É isso. Professor, aí. Ô, Paulo. Sobre isso, eu poderia ler aqui minha resposta? Manda ver, Paulo. Coloquei assim, ó. Se ocorresse de um motorista ter fugido, não mudaria em nada sobre a possibilidade de haver omissão penalmente relevante, uma vez que este já teria, de qualquer maneira, efetuado o homicídio, que resulta em morte instantânea e a lesão corporal grave. Por isso, não existiria a possibilidade, no contexto de indagação, sobre a relevância da omissão, conforme aborda o parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Beleza. Vai sair alguma coisa daí, Paulo. E professor, diga. Aquela questão, parece que a letra B é dolo, mas onde na questão que está afirmando que é dolo? Não seria afirmando, seria levando a responder que seria dolo. Eu não entendi, porque eu coloquei para ter dolo porque ele viu que a criança não estava cansa, mas mesmo assim ele acelerou. Pode sim ter a intenção de que alguma coisa de ruim acontecesse, mas não a intenção de... Rapaz, tu é motorista de ônibus, tu é um motorista profissional. Tem uma pessoa pendurada lá na traseira do ônibus. Em vez de parar o ônibus, tu acelera. E tu encara isso como preterdolo. Naquela curva ali da entrada da ponte do Caratatio, que é uma curva fechada, não deu outra, pô, isso é homicídio. Entendeu? Isso é homicídio. Nunca a questão vai trazer afirmações sobre dolo, culpa, não, pô, tu tem que raciocinar à luz das circunstâncias. Então, aqui, o preterdolo indicaria que a morte se deu a título de culpa. E essa morte não foi culposa. Não se deu por negligência, imperícia ou imprudência. Entendeu? Essa morte se deu a título de dolo eventual. Embora ele não quisesse, e eu digo isso na resposta, pode até ser que ele não quisesse matar. Mas, ao acelerar, impor uma velocidade excessiva, tendo uma pessoa balançando ali na traseira do ônibus, ele está assumindo o risco de matar. Sem sombra de dúvida. É nesse sentido, entendeu, Alan? Entendi. Beleza. Vamos à segunda, então. A segunda é discursiva, né? Professor, uma dúvida. Oi. Aí, na letra A, em vez de conflito aparente de norma, não seria concurso aparente de norma, não, devido ao ato do motorista se designar em mais de um crime? Não, tu está falando em concurso de crimes. Além de conflito aparente de normas, há também o concurso de crimes. Concurso de crimes, tá? Eu tenho aí um concurso formal. Com uma só conduta, ele produziu 2 resultados. Mas isso é assunto para penal 2. Isso é assunto para penal 2. Penal 1 fala em conflito aparente de normas. Beleza? Se fosse uma questão de penal 2, uma turma de penal 2, vocês teriam que me dizer também, olha, penal comigo é cumulativo. Entendeu? Penal comigo é cumulativo. Lá, se fosse uma turma de penal 5, vocês teriam que me esclarecer a antinomia, o conflito aparente de normas, o concurso de crimes, penal 2, e mais
a legislação especial, que é o Código de Trânsito. As Professor. especificidades do Código de Trânsito, entendeu? Que eu cobro aqui, eu vou cobrando pela metade. A depender da turma, aí vai completando, a resposta vai ficando maior. Essa mesma questão aqui eu já usei em penal 5. Mas no caso de eu citar na resposta, o senhor pode... Que teve concurso de crime? O senhor pode avaliar, ajudar na avaliação, pode? Não, porque não diz respeito a penal 1. Agora, se fosse penal 2, aí seria obrigatório, entendeu? Se fosse penal 5, aí que tinha que ser bem completinho mesmo, entendeu? Professor, eu citei, sim, parabéns, sinal que você está estudando, mas ainda não é a hora, entendeu? Continue assim, viu? Mas assim, para incrementar a resposta, não, porque não era objeto de avaliação, entendeu? É nesse sentido. Gente, normal você ter pensado uma coisa, construir um raciocínio e não saiu bem, né, o que tu imaginava. Isso é normal em direito penal, pô. Normal. O Alan foi pela linha do pré-terdolo, entendeu? E aí, isso requer prática. O que eu falei para vocês? Mandei para vocês uma porrada de prova que eu já apliquei em anos anteriores. Mandei para vocês. Que era para quê? Para vocês treinarem. No dia que era para vocês tirarem as dúvidas comigo, vocês não tinham respondido uma prova. Era para evitar o que está acontecendo agora. Entendeu? Para evitar. Então, daqui para frente fica a dica. Entendeu? No meu caso aí, eu me perdi nessa questão aí que o senhor falou sobre o conflito aparente de normas. Entendi. Um pouquinho mais de atenção. Entendi. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo mesmo, às vezes no tranco. Vai dar certo. Então, olha só. Isso aqui, gente, aconteceu em 2015, aqui em São Luís. Fato real. Na madrugada do dia 15, foi um período de carnaval, 15 de fevereiro de 2015, Ronald Wolbeck, um holandês de 60 anos, foi assassinado com um tiro no peito dentro de um veleiro de mesma nacionalidade com que viajava com a esposa. O veleiro também, a embarcação também era holandesa. Maria Howe, de 69 anos. O casal estava no Brasil desde o mês de dezembro e até a chegada à Baía de São Marcos, em São Luís, um dia antes do crime. Em depoimento à polícia, Maria afirmou que ela e o marido dormiam quando o alarme da embarcação disparou. Ronald foi até a área externa verificar o que acontecia e foi surpreendido por 3 homens armados. Um dos tiros atingiu o turista, que morreu no local. Genilson Campos Silva Pereira e Nilson Fonseca da Conceição, presos no dia 19 de fevereiro de 2015, por serem suspeitos de participar do homicídio, foram identificados pela esposa da vítima como os responsáveis pelo crime. Genilson foi apontado como autor dos disparos que mataram Ronald, enquanto Nilson como outro invasor presente na embarcação. Discorre fundamentadamente acerca da possibilidade de aplicação da lei penal brasileira e suas especificidades, destacando: há que se falar em territorialidade, hoje é territorialidade. Quais os princípios correlatos? Gente, a embarcação era estrangeira. Pública ou privada? Privada. E o artigo 5º do Código Penal, ele fala que crimes que ocorrem em território brasileiro, salvo as regras de direito internacional, tratados e convenções internacionais, salvo essas exceções, mas a regra é aplicar a lei penal brasileira, princípio da territorialidade, tá? Aí o parágrafo 1º do artigo 5º vai falar de quê? Do que é considerado extensão do território brasileiro, que são as embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem, tá? Ou as embarcações privadas, embarcações e aeronaves privadas a serviço do governo, tá? Também são consideradas extensão do território brasileiro. No parágrafo 2º é que traz a resposta. Ele fala do princípio do pavilhão, da bandeira da representação, que é o quê? Embarcações e aeronaves privadas ou mercantes que estejam em território estrangeiro e aí não sejam julgadas, nós podemos invocar o princípio do pavilhão, bandeira ou representação para aplicar nossa lei penal. Mas se elas estiverem em território estrangeiro,
A regra é aplicar o princípio da territorialidade. Na época dessa aula, eu até falei para vocês, gente, aquele monte de navio que fica ali quando a gente passa na litorânea, a gente consegue ver, todos aqueles navios estão em território brasileiro. E são embarcações mercantes, de comércio, de carga, né? Se ocorrer um crime no interior daquelas embarcações, aplica-se a lei penal brasileira, tá? Então, aqui nós temos, ó, o delito ocorre em embarcação privada estrangeira, ancorada em mar territorial brasileiro, de modo que se revela a situação clara de territorialidade da lei penal brasileira, consoante preconiza o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Embarcações dessa natureza não podem ser consideradas extensão do território estrangeiro. Professor, Oi, eu posso ler aqui a minha? diz aí, Paulo. Coloquei assim: no caso em questão, a lei penal brasileira pode ser aplicada e trata-se de uma situação de territorialidade, pois conforme anuncia o Código Penal brasileiro, no caput do seu artigo 5º, é aplicada a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E conforme consta no enunciado da questão, tal crime ocorreu em território brasileiro, mas precisamente na Baía de São Marcos, que faz parte do mar territorial brasileiro, que é sujeito à soberania nacional. Para alavancar o endosso da aplicação da lei penal brasileira perante tal atentado, o citado artigo 5º do Código Penal, no seu parágrafo 2º, institui a aplicabilidade da lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de origem privada que estejam em pouso em território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto no mar territorial do Brasil. Em concordância com as indicações da norma penal sobre crimes cometidos no Brasil, é certo afirmar que o caso deve ser julgado seguindo a norma penal brasileira, visto que o ocorrido sucedeu em nosso território, onde temos nossa soberania, pelo qual vige a aplicação da lei penal brasileira, conforme prediz o princípio da territorialidade, que aqui é pertinente sua aplicação. Tal princípio doutrina que aos fatos puníveis praticados no território nacional, independente da nacionalidade dos infratores, vítimas e dos bens jurídicos lesados, devem ser julgados com a aplicação da lei penal brasileira. Beleza, tu reuniu tudo numa resposta só, né? Sim. Já falou da letra B, que pede para tratar dos princípios, né? Tranquilo, Sim. Tranquilo, Paulo, beleza. É justamente, vou ler tudinho, galera, É justamente esse princípio da territorialidade, ó. De uma maneira mais objetiva, deveria ser abordado o seguinte: é incabível aplicar o princípio do pavilhão, bandeira, representação, que foi aquele que eu falei no início. Não dá para invocar porque o crime aconteceu em território brasileiro, tá? Maurício, mas vamos supor que a Holanda quisesse julgar. Vamos supor, olha só o raciocínio. A Holanda poderia julgar? Poderia. Olha só, nós temos aí no artigo 7º, presta atenção aqui o que é o raciocínio. Olha, o artigo 7º do Código Penal, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. Só um instante. O artigo 7º do Código Penal, no seu inciso segundo, ele fala da extraterritorialidade condicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso segundo, os crimes, a linha C, praticados em embarcações e aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Olha só. Isso aqui é uma regra de direito internacional. A Holanda poderia invocar o princípio da nacionalidade passiva, assim como o princípio do pavilhão, da bandeira, da representação, para julgar esse crime? Sim, poderia. Tínhamos dois princípios que a Holanda poderia invocar aí. Se o Brasil não tivesse interesse de julgar, certo? Se o Brasil não tivesse interesse de julgar, a Holanda poderia invocar o princípio do pavilhão, bandeira, representação, que era a bandeira da embarcação,
Assim como poderia invocar o princípio da nacionalidade passiva, porque foi contra um nacional holandês. Certo? Beleza. Aí, olha só, seguindo adiante aí, ó. Condições para a aplicação da lei penal brasileira nos casos de extraterritorialidade condicionada. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende um pouco das seguintes condições. A linha A, entrar o agente em território nacional. E aí entra uma outra discussão. O Brasil não extradita seus nacionais. Certo? Artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição Federal. Então, por mais que a Holanda... Primeiro, para que a Holanda tivesse o direito de julgar esse fato, seria necessário que o Brasil não quisesse julgar. Certo? Nessa vertente, a Holanda invocaria o princípio do pavilhão bandeira da representação e o princípio da nacionalidade passiva. Certo? Ainda assim, para que a Holanda pudesse processar e julgar esses brasileiros, seria preciso que o Brasil extraditasse os brasileiros, e o Brasil não extradita brasileiro nato. Entenderam? Tranquilo? Então, eu vou parar aqui, ó, e vou acrescentar esse adendo lá na resposta. Beleza? Só para ficar na resposta completa. Maurício, eu não fui por essa linha. Tudo bem. Como eu vou mandar o espelho para vocês, eu estou falando quais os princípios, ó. Quais os princípios correlatos aqui? Quais são os princípios correlatos? Então, olha só. Caso o Brasil não julgasse o fato, a Holanda poderia invocar os princípios do pavilhão, bandeira ou representação, assim como o da nacionalidade passiva. Porém, ainda assim, precisaria que o Brasil precisaria que os autores do crime entrassem em território holandês, nos termos do artigo, porque isso aqui é uma regra de direito internacional. A linha C, colimado com o parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Beleza? Colimado com isso. Isso é o parágrafo final. Ocorre que o Brasil não extradita seus nacionais, nos termos do artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição Federal. Beleza? Então, aqui, ó, a resposta cheia. Incabível aplicar o princípio do pavilhão bandeira representação, pois a embarcação era privada e estava em porto brasileiro, havendo de se aplicar o princípio da territorialidade da lei penal brasileira, definido no artigo 5º do Código Penal. 5º caput. Tá? 5º caput. Caso o Brasil, aí eu complemento, caso o Brasil não julgasse o fato, a Holanda poderia invocar os princípios do pavilhão bandeira representação, assim como da nacionalidade passiva, porém, ainda assim, precisaria que os autores do crime entrassem em território holandês. Ocorre que o Brasil não extradita seus nacionais. Beleza? Professor, então, oi. Você tem as provas deixadas aí no seu computador ou você precisa do site para abri-lo? Como é que é? Você tem as provas que a gente fez baixadas no seu computador ou você precisa ainda acessar o site da Facam? Olha aí as questões, pô. Não, é porque eu queria que o senhor abrisse a minha questão.
Não, mas eu não vou discutir questão de ninguém agora. Eu não vou discutir questão de ninguém, não. Eu ainda vou corrigir as provas de vocês. Entendeu? Eu não vou discutir. Paulo, que se prontificou a ler a questão dele aí, tudo bem, tranquilo, mas ainda vai ser objeto de avaliação. Beleza? Eu não vou corrigir ao vivo aqui as provas de vocês. Tá? Apresentei, né, o espelho das questões discursivas, entendeu? E é isso. Algo a mais que vocês gostariam de tratar? Professor, Oi. eu sobre essa letra B, porque assim, eu coloquei de um jeito e pode ser que eu tenha viajado um pouquinho em responder um pedacinho dessa questão. Eu coloquei que, a princípio, a gente aplicaria o princípio da territorialidade, porque é a regra, e aí, como não dava para ser aplicado do pavilhão ou então da nacionalidade, eu falei, em caso de o crime ter acontecido em território neutro ou em alto mar, poderia ser aplicado os princípios da bandeira e da nacionalidade passiva ou ativa. Sim. Tudo tranquilo? Não sei, eu vou ler. Ai, que triste. Não, gente, olha, Paulo leu a questão dele. Ah, professor, pode ser que Paulo tenha feito alguma lambança no meio daquela resposta ali que eu vou identificar quando eu corrigir. Aí, quando der na outra aula, Paulo vai dizer, professor, mas eu li a questão, o senhor disse que estava tudo ok. Está tudo ok que eu ouvi, não que eu avaliei. Entendeu? Está tudo ok, eu ouvi você, ouvi sua resposta. Mas não quer dizer, beleza, resposta perfeita, fechada. Não disse isso. Tranquilo? Então, queridos, olha, hoje eu vou encerrar por aqui. Realmente eu ia só comentar aqui a prova, as questões discursivas. As objetivas você já tem, né? O próprio sistema já aponta se você errou, se você acertou. E aí, tu fazendo o comparativo com os outros colegas, você vai saber qual é a resposta. Tá? Então, não tem o que discutir questão objetiva. A gente discute questão subjetiva, discursiva. Beleza? Vou encerrar por hoje, porque eu vou corrigir as provas de vocês. Na outra semana, eu acredito que já está tudo lançado no sistema. Tá? Mas no nosso próximo encontro, a gente já não fala mais de prova, a gente já vai ter a aula mesmo, segundo bimestre, valendo. Beleza? Falou, galera. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tudo de bom.